Dentro dessa tradição, esse é um conto do Kartazarete Sagara, toda e qualquer história tem um significado exemplar que nos serve para conhecermos melhor a nós mesmos. Essa, que é Ações e Destinos, ela vai tratar especificamente de um elemento que eu acho muito interessante, uma melhor compreensão da lei do karma. Ela é muito bonita. Diz que havia, numa aldeia no interior da Índia, um sábio, um guru, que ele era dotado de um dom muito especial. Ele era capaz de ver o futuro. E essa capacidade que ele tinha simplesmente inviabilizava a vida dele, porque ninguém deixava ele em paz. Todo mundo queria saber o seu futuro. Você sabe que o ser humano é dotado dessa curiosidade, como se fossem acontecer milagres no futuro sem que ele faça nada no presente. Então as pessoas corriam atrás dele o tempo todo querendo saber o seu futuro e ele não conseguia viver em paz. Aí o que ele fazia? Pegava as suas coisas, se enfronhava na floresta, construía uma cabaninha, daqui a pouco o pessoal achava ele. Aí estava cheio de clientes querendo ver o futuro. Aí ele pegava as suas coisas, que não eram muitas, enfronhava mais na floresta. Até que um dia ele enfronhou tanto que as pessoas não acharam mais. Ah, que beleza, agora eu estou em paz. Foi ótimo. E viveu feliz ali por alguns anos. Até que um dia, 2 jovens da aldeia, muito jovens, nem conheciam essa história direito, esse sábio, há muito tempo que ele tinha sumido, eles mal lembravam dele. Um dia esses 2 jovens saíram para caçar na floresta. E foram caçar e correndo atrás de uma presa, e corre para lá, corre para cá, aquele ímpeto da juventude. De repente eles enfronharam dentro da floresta de um jeito tal que eles já não conseguem mais achar o caminho de volta, porque começa a anoitecer, fica escuro, inclusive perigoso, e eles têm que passar a noite por ali mesmo. Eles pensam, bom, o que vamos fazer? Uma floresta fechada, sujeita a animais selvagens, vamos tentar encontrar um lugar para a gente se abrigar. Amanhã pela manhã, com o primeiro raio do sol, a gente acha fácil o caminho para casa. Aí eles vão caminhando, procurando o local, de repente eles veem uma luzinha bem tênue lá no coração da floresta. Eles dizem, opa, gente morando, resolveu o nosso problema. Dentro da Índia existe uma coisa que é universal, pelo menos no tempo tradicional, que é o dever da hospitalidade. Você bate na porta de alguém, essa pessoa vai te receber mesmo e vai receber bem. Isso para eles faz parte de toda uma cortesia, toda uma ética de vida. Então eles sabiam que se eles batessem ali, eles teriam abrigo para uma noite e quem sabe alguma coisa para comer. E vão na direção dessa casinha. Chegam lá, uma casa muito humilde, uma choupanazinha. Quando eles batem a porta, qual não é a surpresa deles de ver exatamente aquele sábio que há muito tempo que a aldeia deles andava procurando e ninguém mais sabia o paradeiro. Não é que eles acharam a casa do pobre do sábio? E o sábio, quando abre a porta, fica meio surpreso. Bom, e eles dizem, olha, nós nos perdemos, será que o senhor não poderia nos abrigar por essa noite? Está certo, sejam bem-vindos. Serve alguma coisa para que eles comam, eles dormem, passam a noite ali. No outro dia de manhã, voltar para casa. E a gente vai perder uma oportunidade dessa, de perguntar o nosso futuro para o sábio? Ah, não, essa oportunidade não se perde, não é uma boa dessas? Vamos perguntar? Vamos. Aí pergunta, já que nós estamos aqui mesmo, não foi por vontade nossa, viemos parar aqui, quem sabe isso já não é o Dharma, não é a lei que nos trouxe até aqui, por que o senhor não diz o nosso futuro? Aí eu sábio, não, pelo amor de Deus, não me peça uma coisa dessas, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, mas por que o senhor não gosta de fazer isso? Que egoísmo, não custa nada. Ele diz, olha, eu não gosto de fazer isso porque o futuro não é da forma que vocês pensam, ele tem linhas gerais, mas não está traçado dessa forma fixa e rígida que vocês pensam. As coisas não são assim. Não, tá bom, a gente já entendeu tudo naquele jeito de jovem que não ouve nada, só ouve aquilo que quer ouvir, né? Tá bom, mas conta pra gente qual é o nosso futuro. E aí, sabe, tá bom, já que vocês querem, vou dizer para vocês. Você, primeiro jovem, você daqui a 1 ano se tornará um rei poderoso. Chegará ao poder e será rei. E você, o segundo jovem, que era da mesma idade, amigos, daqui a 1 ano você estará morto. Aí os dois ficam igualmente impactados, porque são 2 notícias fortes, vocês vão te convir. Tá? Um que era de uma família muito humilde, nunca imaginava essa possibilidade de se tornar um rei. E o outro, na flor da juventude, não imaginava a possibilidade de morrer tão cedo. E voltam os dois sob o impacto daquela notícia. Nunca duvidar do sábio, porque o sábio já tinha feito várias previsões e eram sempre certeiras. Então eles tomam aquilo como líquido e certo, já voltam para casa se preparando. Um já fazendo planos para o seu governo e o outro já fazendo planos para o seu último ano de vida. Tá? E se aproximam da aldeia, quando eles chegam lá, eles contam o que tinha acontecido. Todo mundo fica muito admirado, mas acredita também. E o sábio, era indiscutível a palavra dele. A partir daquele dia, o jovem que seria rei, começa a se comportar como se já fosse. Então começa a dar ordens. O dia que eu for rei, você vai ver o que vai acontecer com você.
O dia que eu for rei, você vai ser expulso do meu país. E se torna arbitrário, arrogante, autoritário, muda totalmente a sua conduta, vaidoso, petulante, enfim, muda totalmente a sua conduta e começa a se comportar como se já tivesse coroado. Enquanto que o outro, que morreria dali a 1 ano, ele começa a considerar que cada dia da sua vida é um dia a menos de um prazo muito curto e que, portanto, tem que ser muito bem vivido, com toda a consciência, de tal maneira que cada ato dele passa a ser cuidadosamente escolhido, cada palavra, cada gesto de generosidade, cada gesto de ajuda ao próximo, de tal forma que ele possa, no momento necessário, estar quites com a vida, com a sua consciência tranquila. Então passa a ter uma vida absolutamente exemplar. E o tempo vai passando. Passam-se meses e não acontece coisíssima nenhuma. E passam-se meses até que um dia completa 1 ano. E passa de 1 ano, mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Será que o sábio se enganou? Ele errou a data? Mais 4 meses e nada acontece. Eles começam a ficar impacientes. Não é possível. Será que justo no nosso caso esse sábio foi se enganar? Não é possível. Que hora ruim para enganar. Eu acho que a gente deve entrar novamente na floresta, procurar a cabana daquele sábio e perguntar, porque pode ser que tenha acontecido, a gente entendeu mal, quem sabe, vamos lá. Aí os dois vão tentar encontrar o sábio. Quando eles penetram na floresta, que afasta um pouco da aldeia, eles encontram surpreendentemente, sob uma árvore, uma sacola, uma grande sacola cheia de moedas de ouro. Eles se assustam com aquilo e o primeiro diz, olha, vai ver que já é a minha fortuna, já é a minha sorte que está mudando, já é o caminho para que eu me torne um rei. Aí ele avança na direção desse saco de moedas de ouro, o outro fica um pouco afastado, porque já que ele vai morrer mesmo, o que ele vai fazer com o ouro? Não se interessa tanto, né? E no que ele fica um pouco afastado, vem um bandido, aquele ouro tinha sido roubado por ladrões, e esse ladrão avança na direção de matar o primeiro. E o segundo, que estava um pouco afastado, percebe o lance, se joga sobre esse bandido, lutam os dois, ele consegue colocar o bandido para correr, mas leva um grande corte no braço. Mas sem maiores consequências, apenas um corte. Fazem uma atadura e fica por isso mesmo. E continuam caminhando. O primeiro carregando seu saco de ouro, o segundo com o seu corte, envolvido por uma atadura, até que eles conseguem achar a casa do sábio de novo. Qual não é a desagradável surpresa do sábio abrir a porta e ver os dois lá na porta novamente. Mas vocês, o que foi? Não, a gente veio aqui porque dessa vez o senhor se enganou. Como me enganei? Lógico, você não está lembrando da gente? A gente veio aqui e o senhor disse que em 1 ano eu seria rei, em 1 ano ele estaria morto. Bom, isso já faz 1 ano e meio. Olha aqui eu, só tenho esse saco de ouro, mais nada. E ele aqui vivinho da Silva, o senhor se enganou. Aí o sábio responde, não me enganei, vocês é que não me ouviram. Eu falei para vocês que o futuro não é rígido e inflexível da maneira que vocês pensam. Ele está sendo construído a cada momento. Você tinha um bom karma que lhe garantia o posto de rei, mas se tornou tão arrogante, tão petulante, tão temerário, que o seu bom karma se reduziu apenas a essa sacola de ouro. Ele tinha um mau karma para morrer jovem, mas se torna tão prudente, tão sábio, tão virtuoso, que o seu mau karma se redime, se atenua apenas a essa ferida que ele tem no ombro. Na verdade, a história, ela não é algo fixo e rígido como nós imaginamos, mas é construída a cada dia, a cada momento. E o nosso futuro é entrelaçar dos atos do passado com os atos do presente, ou seja, está sendo permanentemente construído. Essa é uma história muito interessante para que nós não tenhamos essa ideia de que existe algo rígido, que somos prisioneiros. Somos prisioneiros das nossas próprias escolhas, somos prisioneiros da própria forma como lidamos com a vida, ou seja, prisioneiros das nossas limitações que nós mesmos criamos. E não que haja leis que nos aprisionem. O futuro é construído, reconstruído, retificado a cada momento. Tem uma história muito interessante, particularmente vindo da própria Índia, que é o berço do conceito de karma, para que a gente entenda o que vem a ser o karma. Essa já é uma história que complementa a anterior, porque não é sobre o karma, é sobre o dharma. E fala sobre a absoluta confiança que se tem de que existe uma lei da vida. Dentro da tradição indiana, eles falam isso de forma muito poética, de que essa lei da vida seria o braço de Deus estendido sobre o universo, sobre a criação. E esse braço de Deus, essa lei, nunca erra, passa por onde tem que passar e dá ao homem aquilo que lhe corresponde em cada momento. Como diria um ocidental, que é Marco Aurélio,
nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E é sábio o homem quanto mais ele é capaz de confiar e acreditar inexoravelmente nessa lei. Um daqueles épicos que falávamos no início, que é o Ramayana, Rama, que é o grande avatar do Ramayana, é um ser grandioso, é um príncipe entre os homens. Ele é grandioso exatamente por essa característica, uma confiança inabalável, inexorável na lei do universo, no Dharma. Então, essa história, tudo acontece para o melhor, conta a história de um príncipe. Esse príncipe tinha, o seu pai, o rei, tinha um conselheiro, um ancião bastante sábio e muito sereno. E esse ancião tinha essa máxima de vida: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. E o príncipe cresceu ouvindo aquele ancião, aquele conselheiro do pai falando, repetindo esse mesmo jargão: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. E ele já um pouco cansado com aquilo, porque ele, garoto, afoito, achava que as coisas eram absolutamente casuais, que aquilo era uma atitude de conformismo daquele conselheiro, e que, portanto, aquele conselheiro não tinha sabedoria nenhuma, o pai estava enganado. Bom, um dia seu pai morre e ele sobe ao poder. Aí ele diz: bom, agora eu vou me livrar desse conselheiro chato que não sabe dizer outra coisa senão essa mesma máxima, derrotista e conformista, de que nada acontece por acaso e tudo ocorre para o melhor. E um dia, então, ele resolve sair para caçar com alguns dos seus homens, seus cavaleiros, e resolve levar esse sábio junto. Bom, agora, a primeira vez que ele falar isso, eu vou me livrar dele. Porque realmente eu já saturei de ouvir isso pela vida fora. Leva junto então o conselheiro. Quando eles chegam no meio da floresta, de repente bate uma ventania muito violenta. O clima da Índia é conhecido pelas monções, pela mudança muito rápida de temperatura, e de repente bate uma ventania muito forte que não era prevista, e aquela ventania de repente derruba violentamente um galho que bate contra a testa do príncipe, derrubando do cavalo e produzindo um corte bastante profundo na testa, sem maiores consequências, mas gera esse corte. O príncipe caído no chão, meio atordoado, todos correm para socorrê-lo, e o príncipe se levanta e diz: mas que absurdo, como é que me acontece uma coisa dessas? Me machuquei inutilmente. O sábio conselheiro chega perto dele e diz: não se preocupe, príncipe, tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Que aí ele, depois da queda, diz: não, agora realmente chega. Eu machucado com uma ferida dessa na testa, esse conselheiro vem me dizer que tudo acontece para o melhor. O que tem de melhor em eu estar com um corte desse na testa, em ter estragado a minha caçada? Homens, peguem esse conselheiro, cavem um buraco, amarrem ele e joguem lá dentro, e deixem aí para os chacais comerem. Eu quero ver se ele vai achar que isso é para o melhor. E assim é feito. Manda que os seus homens amarrem lá o conselheiro dele, lancem dentro de um buraco e vai embora. Lá pelas tantas, ele com a sua comitiva se perdem, se desencontram no meio da floresta, e ele ouve vozes e diz: bom, devem ser os meus homens. Quando ele vai na direção dessas vozes, ele encontra um grupo de bandidos, e esses bandidos o aprisionam. Acontece que esses bandidos faziam um culto a um determinado tipo de divindade, que uma vez por ano eles faziam um sacrifício de um ser humano a esse ser, a essa divindade. E aí eles dizem: bom, ótimo, você apareceu na hora certa, vai ser a nossa vítima propiciatória. E vão levando o príncipe lá em direção ao tal do altar de sacrifício. Quando eles vão sacrificá-lo, eles olham para a testa dele e dizem: ah, não dá. Para ser vítima propiciatória ao nosso Deus, tem que estar íntegro, não pode ter nenhuma ferida. Você com essa ferida na testa não serve, vai embora. Aí o príncipe lembra do seu conselheiro: não é que ele tinha razão? Se não fosse essa ferida, eu teria morrido agora. Aí ele continua caminhando na procura dos seus homens. Daqui a pouco ele acha a sua comitiva e diz: vamos procurar o conselheiro, porque eu fui injusto com ele. Ele tinha razão, essa ferida na verdade salvou a minha vida. Aí procuram, chegam lá no poço, tiram o conselheiro e dizem: olha, você me desculpe, porque realmente eu me enganei com você, essa ferida salvou a minha vida. E esse poço, você chegou a alguma conclusão? Aí o conselheiro diz: aqueles bandidos que tentaram te matar passaram por aqui também, só não me pegaram porque eu estava dentro do poço. Ou seja, tudo acontece para o melhor. É muito semelhante a uma história que existe na tradição Zen, que é bem conhecida, do garoto que ganhou o cavalo. Vocês devem conhecer essa, né? Conhecem? É bem parecida, falando bem resumidamente. Essa é uma tradição sino-japonesa, que a gente conhece através do Zen, que diz que um jovem ganhou um cavalo
E os vizinhos foram correndo falar para o pai: que maravilha, seu filho ganhou um cavalo. Ele disse: pode ser bom, pode ser mal. No dia seguinte o garoto, pumba, caiu o cavalo, quebrou a perna. Aí os vizinhos: que desgraça, seu filho quebrou a perna. Pode ser bom, pode ser mal. No dia seguinte estourou a guerra na China, todos os jovens foram convocados, menos o filho dele, porque estava de perna quebrada. E por aí vai a história, não acaba mais. Então é exatamente a mesma ideia. A confiança inexorável de que o Dharma sempre nos traz aquilo que é melhor para o nosso crescimento enquanto seres humanos. Aqui eles colocam uma situação bastante concreta, que é um benefício físico. Nem sempre o benefício é físico, às vezes é psicológico, às vezes implica numa oportunidade de vida interior, de superação de limites, embora no plano físico seja realmente doloroso. Mas no fundo, todas as coisas têm um propósito. Todas as situações nos oferecem uma oportunidade de subir no próximo degrau da nossa consciência, uma oportunidade de crescer. Esse é o sentido, então, dessa história. Onde estamos verdadeiramente? Essa também é uma história bem interessante. Conta-se que havia dois jovens que eram muito amigos e que viviam à beira de um rio, só que cada um numa margem. E de vez em quando eles pegavam a sua canoa, o seu barco, iam se encontrar, saíam para caçadas, para próprio de jovens daquela região. Uma ocasião, perto dali, havia um templo que teria toda uma noite de cânticos em honra a Shiva. Mas também do outro lado do rio, perto dali, havia uma grande festa, onde várias cortesãs dançariam, haveria um grande baile. E os dois eventos eram igualmente atraentes para os jovens. Um deles, que morava numa das margens, pegou a sua canoa e foi cruzando em direção à outra margem, para ir em direção ao templo, para participar daquelas orações, daqueles cânticos em louvor a Shiva. Enquanto o que morava nessa margem veio atravessando o rio para ir em direção à festa. No meio do caminho eles se encontram. Aí um diz para o outro: puxa, que bom que eu encontrei você aqui, agora eu ia mesmo procurar você do lado de lá para que você fosse comigo para essa cantoria que haverá a noite inteira em honra a Shiva. E o outro diz: puxa, mas eu ia chamar exatamente você para a festa, haverá dançarinas, haverá baile, a noite inteira vai ser muito divertida, vários dos jovens da região estão indo para lá. Aí os dois ficam meio indecisos, mas resolvem prosseguir o seu caminho, cada um vai na direção que tinha decidido originalmente. Bom, passam a noite inteira fazendo aquilo que tinham se proposto, um deles no templo, o outro na festa. Lá pelas tantas da noite resolvem voltar para casa. Pegam as suas canoas e vão atravessar o rio de volta para casa. Eis que no meio do caminho, essas histórias indianas sempre aparece uma tempestade no meio do caminho, tá? Ou uma ventania ou algo que o valha. No meio do caminho cai subitamente uma grande tempestade, escuro. Eles remando à noite no rio, que era muito conhecido para eles, em bom tempo, em tempo ruim não. Aquela grande tempestade agita as águas do rio, provoca uma ventania forte. Enfim, os dois naufragam e os dois morrem. Perdem a vida ali, no meio daquele rio. Bom, quando se elevam então as almas deles já despidas de corpo na direção do céu de Indra, que é para onde todas as almas se encaminham, há um Gandharva à porta que os espera e que destina a cada um deles aquilo que lhe é próprio. Aí ele pega o primeiro jovem e diz: olha, você é digno de entrar no céu de Indra, as portas do céu de Indra te esperam. E para o segundo jovem eles dizem: olha, você vai para o inferno de Yama, você está destinado a ir ao inferno de Yama. Só que curiosamente, contrariamente àquilo que se esperava, eles chamam para o céu de Indra o jovem que estava na festa. Enquanto que eles mandam para o inferno de Yama aquele que estava no templo entoando cânticos a Shiva a noite inteira. Aí os jovens dizem: olha, desculpe aí, anjo, mas eu acho que você se enganou. Dá uma olhada aí nesse seu caderninho. Está errado. Eu estava num templo e ele estava na festa. Até o outro concordou, é verdade. Eu acho lamentável para o inferno de Yama, mas eu acho que você fez uma troca aí, uma confusãozinha. Ele morreu fazendo cânticos sagrados e eu numa festa, você se enganou. Aí o Gandharva vira para eles e diz: olha, para nós importa muito pouco o que os homens fazem, mas o que eles sentem e o que eles pensam e por onde anda a sua consciência. Você estava realmente, fisicamente, numa festa, mas passou a noite inteira condenando-se a si próprio,
Como eu estou desperdiçando a minha noite nesse lugar vulgar, na companhia dessas pessoas vulgares. Como é privilegiado, meu amigo, que nesse momento está na companhia de pessoas santas fazendo orações ao divino. Como eu sou infeliz de estar aqui. Que oportunidade eu perdi de dedicar a minha noite a algo de válido. Enquanto que você que estava no templo passou a noite inteira pensando, que tédio, como eu estou desperdiçando a minha juventude, ouvindo esses cânticos chatos, monótonos, repetitivos, como eu poderia estar dançando e cantando, como o meu amigo deve estar se divertindo nessa hora. E aonde estava a consciência de vocês que dá a direção de para onde vocês caminham, e não onde estavam os corpos, porque os corpos nem mesmo são seus de verdade. Então importa muito pouco aonde estavam ou onde estão os corpos nesse momento, porque de verdade nem lhes pertencem. O que dá o destino dos homens é onde anda a sua consciência. Que também é bastante interessante e mostra o quanto a tradição indiana bate bastante, que aliás se formos olhar fisicamente é bem próximo, né? Com a tradição tibetana que fica ali do lado, o Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, que diz que após a morte, o chamado julgamento da consciência desencarnada se dá pelas suas intenções muito mais do que pelos seus atos. Por aquilo que o homem se afiniza muito mais do que por aquilo que ele aparenta. Diz que o homem passa a vida inteira querendo enganar a si próprio e aos demais, aparentando coisas que têm muito pouco a ver com aquilo que ele realmente é. E o julgamento é das intenções, de onde anda a consciência do homem. O problema é saber se o próprio homem saberia dizer por onde anda a sua consciência. E, portanto, que direção ela tende a ter, porque ela busca de fato. Então, mostra que, na verdade, os méritos do homem são construídos além dos seus atos, e não apenas por eles. A intenção que rege o ato determina o seu valor mais do que o ato propriamente dito. O ato pode ser perfeito e ter uma intenção egoísta, materialista, mecânica. Isso não gera mérito. É bastante conhecida. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, gosto muito de contar essa história, considero uma das mais felizes que se conta dentro do Panchatantra, que é a história dos sonhos do rei. Conta-se que havia um soberano que um dia teve um sonho muito enigmático. Ele sonhou que ele estava sentado na sala do seu trono, no seu trono ricamente adornado, cheio de tapetes, e de repente ele vê na sala do trono, correndo para todo lado, uma raposa. E aquela raposa passava para lá e para cá e se escondia dele e aparecia novamente, e ele fica muito intrigado com isso. O que será que significa isso? A noite inteira sonhando com uma raposa? Aí ele manda chamar todos os gurus e adivinhos do reino. Cada um vem com uma explicação mais estapafúrdia. Ele, não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. Aí ele, muito angustiado por querer saber o que significava aquilo, ele manda rodar uma proclama por todo o reino, que aquele que soubesse explicar o significado do seu sonho ganharia um saco de moedas de ouro. Bom, e nisso havia naquelas imediações um lenhador muito pobre. Vivia uma vida muito miserável, numa choupana, caindo aos pedaços, sempre passando muita dificuldade. E quando ele vê aquele proclama, ele senta num tronco de madeira e começa a pensar consigo mesmo. Puxa, como seria bom se eu soubesse o significado desse sonho do rei. Como isso me ajudaria a ter uma vida mais digna. E nisso, quando ele estava pensando isso, surge um pássaro, um belo pássaro colorido, e pousa perto dele num galho, e se dirige a ele, para surpresa dele, pergunta: você gostaria de saber o significado desse sonho do rei? Ele, mas você fala? Não só falo, como sei o significado. E se nós pudermos entrar num acordo, eu conto para você qual é ele. Mas qual é o significado então? Eu conto para você se você se comprometer a dividir comigo essa bolsa de moedas de ouro que você vai ganhar. Tá bom. Meia bolsa de moedas de ouro é melhor do que nenhuma bolsa de moedas de ouro. Então você me conta, estamos combinados. Bom, esse sonho significa, a raposa correndo de um lado para o outro, significa que a atmosfera do reino está coberta de traição, que o ar do reino está impregnado de traição. Avisa o rei para que ele se acautele, porque a traição paira no ar, que ele tome cuidado para não ser traído. E aí o lenhador, muito contente, vai lá e conta essa explicação para o rei. O rei fica satisfeitíssimo, porque ele já estava desconfiado. É isso mesmo, bate exatamente com a percepção dele. É verdade. Então ele entrega o saco de moedas de ouro ao lenhador e, muito contente, e se despede dele. Aí o lenhador vai no meio do caminho pensando: puxa vida, passarinho, você viu o tamanho do passarinho? Desse tamaninho.
Ele é quase do tamanho de uma moeda de ouro. O que ele vai fazer com esse ouro? Para que passarinho precisa de ouro, me diz? Quem precisa desse ouro sou eu, que vivo uma vida miserável. Com um saco de ouro eu faço muito mais do que com meio saco de ouro. Sabe de uma coisa? Eu não vou nem passar naquele lugar que eu combinei com o passarinho. Eu vou me embora e vou levar esse saco de ouro todo para mim. E assim ele faz. Vai-se embora com seu saco de ouro. Passa-se algum tempo, o rei tem outro sonho. Ele sonha que ele está sentado novamente na sala do trono. Quando ele olha para cima, ele leva aquele susto. Pairando no teto do seu castelo, pontiagudo, enorme, havia um punhal, pairando no ar, pendente bem sobre a cabeça dele. Ele se assusta com aquilo e acorda sobressaltado. Mais uma vez pergunta às pessoas à sua volta: o que significa o sonho? O que significa? Ninguém sabe dar explicação razoável nenhuma. Ele diz: quer saber de uma coisa? Nem roda proclama. Vai direto lá na casa daquele lenhador. Ele é que é bom, ele sabe decifrar sonhos. Aí manda os seus soldados. E o lenhador agora morava numa casa bem mais confortável, né? Tinha melhorado bem de vida com aquela bolsa de ouro. Quando batem a porta dele, que ele abre a porta, aquele bando de soldados, ele já assusta. Olha, o rei teve outro sonho. Mas, meu Deus do céu, e agora? E ele está esperando você para decifrar. Não, eu não posso ir. Olha, a vontade do rei. Você está dizendo que não vai atender a vontade do rei? Isso é pena de morte. Não tem escapatória. Você atende ou você morre. Ele está à sua espera. E aí ele pensa, e agora? Bom, digam para o rei que eu tenho que ter um dia para refletir sobre o sonho, que amanhã eu vou até lá. Bom, tá certo. Aí os soldados se retiram. O que eu vou fazer? Aí ele vai desconsolado para a floresta, para a região onde ele tinha encontrado o passarinho, senta naquele tronco e começa a se lamentar. Daqui a pouco vem o pássaro. Aí ele diz: oh, meu querido e bom pássaro, a maior das sinceridades, né? E o pássaro: o que houve? O rei teve outro sonho? Foi, teve outro sonho. Você me desculpa, eu sei que eu não fui honesto com você. Bom, tá certo. Se eu te contar esse sonho agora, você vai me dividir essa recompensa? Porque agora eram 2 bolsas de ouro. Você vai dividir comigo? Pode deixar, pode ficar tranquilo, que agora eu vou dividir. Bom, esse punhal significa violência. Esse sonho representa que a atmosfera do rei no ar está impregnado de violência. Diz para o rei que ele se acautele, porque a violência o cerca por todo lado. Aí o lenhador, mais do que contente, corre lá no palácio e fala isso para o rei. O rei fica mais feliz ainda, porque agora é até um risco de vida contra ele, né? E ele fica super contente e entrega as 2 bolsas de ouro para o lenhador. E o lenhador vai voltando com aquelas 2 bolsas de ouro, aí ele se irrita. Ele diz: quer saber de uma coisa? Esse passarinho, ele está se aproveitando de mim. Que absurdo esse passarinho, ele está me fazendo de bobo. Eu que venho aqui, eu que falo com o rei, eu que carrego o ouro, ele não faz nada, ele fica me usando para lucrar as minhas custas. Que sabe de uma coisa? Eu vou acabar com a raça desse passarinho de uma vez por todas. Passarinho abusado, abusando, me usando. Aí ele vai para o ponto onde ele tinha marcado de se encontrar com o pássaro, pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o pássaro chega, que pousa, ele se aproveita desse momento e, puf, te arremessa a pedra no pássaro. Só que o pássaro é muito esperto, mais que ele, levanta voo rapidamente e só passa de raspão a pedra. E o pássaro se vai. E ele vai muito contente com as suas bolsas de ouro para casa. Só que aconteceu o quê? Adivinhem? O rei teve outro sonho, claro, não podia ser diferente, né? Dessa vez, mais uma vez, ele estava na sala do trono, sentado, confortavelmente refestelado no seu trono, quando ele olha um bando de cordeirinhos branquinhos entrando por dentro da sala do trono, correndo para todo lado, e pulando, e para lá e para cá. Ele olha aquilo, e agora? O que é isso? Quando ele desperta, ele diz: já não chama ninguém, não quero ouvir a opinião de ninguém, vai direto na casa do fulano. É perda de tempo, ninguém entende nada de sonho nesse reino, só fulano. Vai buscar ele. Bom, quando batem na porta da casa do lenhador, que ele abre a porta e vê aqueles soldados e diz: agora eu estou morto, agora não vai ter jeito, eu não vou convencer esse passarinho a me ajudar de jeito nenhum. Aí ele fica meio desconsolado, meio sem saber o que fazer, repete a mesma coisa, pede aos guardas que lhe deem um dia. E o que ele vai fazer? É questão de vida ou de morte, né? Vamos para a floresta falar com esse passarinho, quem sabe ele tem misericórdia de mim, né? Aí se senta lá no tronco e começa a choramingar e imprecar contra o destino. Daqui a pouco vem o pássaro. Diz: o que aconteceu? O rei teve outro sonho? Teve, eu estou envergonhado com você pelo que eu fiz, agora a minha vida está em jogo, eu queria saber se você me perdoa. O pássaro: tá bom,
Você vai dividir a recompensa comigo agora? Vou, pode ter certeza, agora eu estou falando sério, agora eu vou dividir a recompensa com você. Tá bom. Você vai lá e diz ao rei que esses cordeirinhos que estão correndo para lá e para cá no seu sonho representam a pureza. Que agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza. E que, portanto, ele pode ficar muito tranquilo, ele não corre risco. E agora, tudo está muito puro, ele está em segurança. Aí o lenhador corre lá e conta para o rei. O rei fica muito mais contente, porque além de tudo, agora a notícia é boa. Não é isso? Fica muito mais contente, dá 3 bolsas de ouro para o lenhador, ele fica contentíssimo e o lenhador vai-se embora. Só que agora ele está sinceramente arrependido. No meio do caminho ele fica pensando, puxa, mas como eu fui desonesto com esse pássaro? Ele me deu tudo o que eu tenho e eu o traí, eu o enganei, olha só o que eu fiz. Puxa vida, que absurdo, como eu estou envergonhado de mim mesmo. Aí ele vai ao ponto de encontro com o pássaro, chega lá, coloca os sacos de ouro, como tinha sido prometido. O pássaro vem e ele diz, olha, me desculpe, eu queria que você honestamente me desculpasse, está aqui o que eu te devo, ainda vou te trazer mais aquilo que eu fiquei te devendo das outras 2 vezes, você me perdoa porque realmente eu te fiz um papel lamentável. Aí o pássaro vira para ele e fala, não, você não tem que me pedir desculpas, eu nunca esperei que você fizesse algo diferente daquilo que você fez. Você é fruto da atmosfera do reino. No primeiro momento, o ar do reino estava impregnado de traição. O que você fez? Você me traiu. Não poderia ter feito outra coisa. Da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, que é fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Não poderia ter sido diferente. Agora que há pureza no ar, você é puro. Poucos homens na humanidade são capazes de ser fiéis a si mesmos, independente da atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um desses. Portanto, vai embora e seja feliz apesar de todo o ouro que você tem. Eu não necessito de ouro. Bom, essa história que prescinde até de explicações, né, porque ela diz tudo, fala exatamente dessa ideia da individualidade que nós tanto trabalhamos dentro do curso de filosofia. O homem que é produto de si mesmo e não do meio, que não capta e executa inconscientemente um comando daquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Que não é um executor dessa programação massificada do que todos são, do que todos fazem. Aquele que é capaz de ser fiel a si mesmo. Como diz o pássaro, são muito raros que são fiéis aos seus princípios, aos seus valores, independente do que a atmosfera do reino manda. Como são raros esses homens. E esse conto mostra como são preciosos, mais preciosos do que de qualquer bolsa de ouro. E, infelizmente, muito difíceis de se encontrar. Então, esse é um conto que trata do assunto da individualidade. E é importante imaginarmos se nós mesmos estamos acima da atmosfera do reino. Se somos capazes de ser fiéis a nós mesmos, independente daquilo que a massa, que o meio comanda, independente daquilo que a moda impõe, independente daquilo que a expectativa geral coloca para nós. Essa é a ideia da individualidade. A pergunta de Ananda. Essa já é uma história indiana que faz parte da tradição budista. Siddhartha Gautama é ele também indiano. Embora hoje o budismo já praticamente inexista na Índia, mas Siddhartha Gautama nasce em Kapilavastu, que é Índia, um príncipe indiano. E essa é uma história que eu acho particularmente bonita. Diz que Buda, depois de já iluminado, ele anda pelo mundo afora, pregando seus sermões, pregando a sua sabedoria, e de quando em quando parando, descansando, tomando forças para retomar a sua caminhada. E um grupo muito pequeno, seleto de discípulos o acompanham. Dizem que entre eles particularmente, ele era muito fiel, que era Ananda, que tinha uma particular devoção pelo mestre. Uma ocasião, Ananda, servindo Buda à sua volta, ele tem uma dúvida e resolve expressar isso para o mestre numa pergunta. E diz: mestre, o senhor é um homem tão sábio, tão desapegado, tão cheio de virtudes, os homens estão tão mergulhados na ignorância, sofrem tanto, por que o senhor não dá essa sua sabedoria aos homens para aliviá-los do seu sofrimento? Por que não distribui essa sua sabedoria, não liberta os homens dos desejos? Por que o senhor não compartilha essa sabedoria toda que ele coloca acima de todas as dores do mundo?
por que não consegue passar isso para toda a humanidade? E aí, Siddhartha Gautama esboça um sorriso, né? E fica em silêncio. No dia seguinte, ele chega para Ananda e diz: Ananda, perto daqui existe um povoado. Você conhece? Conheço, sei onde fica. Pois é, eu quero que você vá lá e faça algo para mim. Bom, ele super satisfeito de poder atender o seu mestre. Pois não, o que é? Eu quero que você bata na casa de todos os pais de família desse povoado e pergunte a eles o que eles mais desejam. E depois traga essas respostas para mim. Aí Ananda, mais do que rapidamente, sai correndo e vai àquele povoado. E passa o dia inteiro fazendo o que o mestre lhe pediu, batendo de porta em porta e perguntando aos pais de família o que eles mais desejavam na vida. E depois de fazer isso o dia inteiro, já com o sol se pondo, ele chega aos pés de Buda com a resposta, com todas as respostas ali já compiladas, né, para oferecer ao seu mestre. E aí, Ananda, você perguntou para todos? Perguntei. Cerca de 50 pais de família, bati de porta em porta e perguntei a todos. Bom, desses 50 que você entrevistou, quais foram as respostas? Olha, mestre, 50, uns 30 disseram que gostariam de ter mais bens materiais, que lhes permitissem ter uma vida mais confortável, uma casa mais confortável. Desses 20 que sobraram, uns 10 disseram que gostariam de ter mais saúde, curar problemas de saúde seus ou dos seus familiares. Desses 10 que sobraram, 5 disseram que o que eles mais gostariam, o que mais queriam, era casar bem os filhos. E desses 5 que sobraram, todos disseram que gostariam de ter uma vida mais longa. Aí Buda dizia: acabou? Acabou. Os 50 estão tudo aqui. Ué, mas quantos disseram que gostariam de ter a sabedoria? Sabedoria? Não, mestre, ninguém disse que queria ter isso, não. Ué, Ananda, mas como você quer que eu dê uma coisa para o homem, se nenhum deles quer recebê-la? Como você deseja que eu distribua a sabedoria para os homens, se nenhum deles tem nenhum desejo de conquistar ou de receber esse presente que você quer que eu dê? Ou seja, não basta que haja um mestre preparado para dar a sabedoria, é necessário que haja homens cujo coração esteja receptivo. Quando a maior parte dos seres humanos não tem por desejo a sabedoria pode se estender pelos 4 cantos do mundo. Ainda assim será uma flor que não será colhida por quase ninguém, porque os homens não a buscam. E como dizia um outro mestre do outro lado do mundo, Sócrates, quando lhe perguntaram se era possível forçar um não filósofo a se tornar filósofo, o que ele responde: a minha mãe era uma parteira e uma boa parteira, mas uma coisa ela jamais seria capaz de obter: dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Não se pode forçar a vir à luz algo que não se gesta, aquilo que não se espera, aquilo que não se deseja. Se os homens não amam a sabedoria, é impossível presenteá-la, nenhum deles vai querer recebê-la. A dúvida de Narada. Essa é uma história também muito bonita, muito interessante. Narada é um sábio, um rishi, tá? Na Índia é muito comum, vocês sabem que a tradição indiana era muito rica de deuses, é um panteão riquíssimo, são deuses às centenas. E além desses seres divinos, e demônios, e asuras, e gandharvas, e apsarasas, e sei lá, mas um monte de seres, eles têm ainda uma outra categoria, que são esses sábios, esses rishis, que eles não são totalmente humanos, mas também não são totalmente divinos. E nesse papel eles ligam um mundo ao outro, eles comunicam como uma ponte um mundo ao outro. E esse sábio que está ali tocando o seu instrumento de cordas, que é a Narada, era um desses homens. Narada, que é um personagem narrado em várias histórias indianas, ele era o discípulo mais querido do próprio Senhor Narayana, o Criador do Universo. Ele transitava então entre céu e terra, descia, andava bastante entre os homens, depois subia aos céus de Narayana, que é o mais elevado dos céus, e se colocava aos pés de Vishnu Narayana, trazendo um pouco dos frutos das notícias que ele tinha colhido na terra. E uma ocasião Narada tinha acabado de fazer isso. Andou pelos 4 cantos da terra e sobe ao mais elevado dos céus, aos pés de Narayana. Eis que Narayana, quando vê o seu amado filho, o seu amado sábio chegando, diz: "Oh, meu querido Narada, que bom que você chegou. Como eu ansiava pela sua chegada, ansiava para que você me contasse sobretudo uma coisa,
o quanto foi bom estar em companhia dos homens sábios que há na terra. Infelizmente não são tantos assim, mas é o maior privilégio que um homem pode desfrutar, é estar na companhia de um sábio, a maior das felicidades. Aí Narada não fala nada, lógico, em respeito ao senhor Narayana, mas ele fica na dúvida, será que essa é a maior felicidade que um ser possa desfrutar? Estar na companhia de um sábio? Não existe nada maior do que isso? E Narayana, como ser divino que era, percebe essa dúvida no seu discípulo. Você não entendeu, Narada, o porquê do que eu falei? Olha, mestre, infelizmente a minha ignorância não me permite entender a plenitude daquilo que tu quisestes expressar. Não entendo bem porque a maior felicidade dos seres é estarem na companhia dos sábios. Bom, eu vou te responder isso, Narada, de uma forma muito prática, da mesma forma prática com que tenho te ensinado todas as coisas. Vou te ensinar através da vida e não através de palavras. Eu quero que você, nesse momento, desça novamente ao mundo, lá no meio daquela floresta mais densa. Eu quero que você penetre no coração da floresta, e lá existe uma grande árvore baiã, uma árvore sagrada. Nesse momento, no galho mais baixo dessa árvore, existe um ninho, e nesse ninho, um ovo que está sendo quebrado por um passarinho que acaba de nascer. Eu quero que você vá lá, para esse jovem pássaro, e pergunte para ele isso. Porque a maior felicidade de um ser é estar na companhia dos sábios. Aí Narada, obediente, de imediato vai em direção àquela floresta e faz o que o mestre lhe mandou. Penetra na floresta, acha a árvore, acha o galho, exatamente como Narayana tinha dito. Quando ele chega lá, o passarinho tinha acabado de sair de dentro da casca do ovo. Ainda estava esticando as asinhas, ainda acabando de se equilibrar no mundo. Aí ele chega para o pássaro e diz: ó belo e pequeno pássaro, eu vim aqui amando do Senhor dos mundos para te perguntar por que o maior privilégio dos seres é estar na companhia dos sábios. Aí o passarinho ainda ali se secando, ele de repente abre os olhinhos, olha para Narada, fica alguns segundos estático e pumba, cai mortinho no chão. Mortinho, com as patinhas para cima. E Narada fica ali perplexo, sem entender o que foi que aconteceu. Aí, perplexo do jeito que ele estava, ele pegou novamente o caminho dos céus e vai à presença de Narayana. Alguma coisa não deu certo, Senhor. E Narayana já sabia o que tinha acontecido, diz: não, mas não se abata, não fique assim. Você vai ter outra oportunidade. Olha, tá vendo? Ali é uma fazenda. E o fazendeiro que ali vive é um fiel devoto meu. E acaba de nascer da sua vaquinha uma primeira reza, um primeiro bezerrinho. Está vindo a luz ainda. Você vai lá agora, aproveita essa oportunidade e pergunta para esse bezerrinho o que eu te mandei perguntar. Lá vai Narada. Chega lá, o fazendeiro o reconhece, todo mundo conhece ele para todo canto. Ó, sábio, que bom augúrio, você chega quando acabou de nascer o meu bezerro, vem abençoar a cria da minha vaquinha. E aí Narada vai. Quando ele entra lá no curral, o bezerrinho ainda tinha acabado realmente de nascer, estava se equilibrando, as perninhas trêmulas e todo frágilzinho. Que aí ele faz a pergunta: ó, meu belo e jovem animal, vim aqui amando do Senhor da criação te perguntar por que o maior privilégio dos seres é estarem na companhia dos sábios. O bichinho abre os olhos meio desequilibrado, olha para ele, pof. Automaticamente, pumba, cai com as perninhas durinhas. E Narada aí entra em estado de choque, né? Diz: o que é isso? É uma brincadeira que Narayana está fazendo comigo? É uma prova? O que é isso? E o fazendeiro perplexo e ele perplexo toma novamente o caminho do céu de Narayana, sem falar uma palavra, e chega ali totalmente desconfiado, sem entender o que estava acontecendo, né? Narayana diz: não desanime, meu sábio. Você vai obter a resposta que o seu coração tanto anseia. Não fique decepcionado com o que aconteceu até agora. Você vai ter uma outra oportunidade. E Narada já com medo de saber qual seria a outra oportunidade. E como ele temia, o pior aconteceu. Narayana aponta lá embaixo: está vendo aquele reino? Ai, meu Deus, um reino. É, aquele reino, aquele castelo. Sim, um castelo, um palácio. Pois é, ali existe um rei que é muito justo e que me é muito fiel. Nesse momento acaba de nascer o seu primeiro filho, o seu primogênito, o infante, o príncipe. Meu Deus, não vai prestar. Sim, é lá mesmo que você tem que ir. Narada não queria nem olhar. É lá que você tem que ir, confia. Vai lá e pergunta a esse jovem príncipe exatamente a mesma coisa que te pedi para perguntar.
Narada vai, né? Tem que obedecer, vamos obedecer. Lá vai ele, meio desanimado, meio encolhido. Quando ele chega lá, o rei o reconhece e o recebe em festa. Mas que maravilha, que boa hora, sábio, que bons ventos o trazem. Você sabia que o meu jovem filho acaba de nascer? Sabia. Pois é. Eu gostaria que você desse as suas bênçãos ao meu jovem filho, ao meu príncipe. Tá bom, lá vai ele. Quando ele chega lá na sala, tinha aquele bercinho do príncipe, as amas, a mãe, a rainha, todo mundo, aquele alvoroço. Ele pede, será que eu posso ficar alguns minutos a sós com o príncipe? Claro, lógico, saiam todos e deixem que Narada fique com o jovem príncipe. Aí ele se aproxima do príncipe, bebezinho lindo, recém-nascido. Ele chega para o príncipe e faz exatamente a mesma pergunta. Ô jovem infante, nobre, de nobre família, de nobre nascimento, responde-me aquilo que Narayana me manda perguntar. Por que o maior privilégio dos seres é estarem na presença dos sábios? Aí o jovem príncipe olha para ele e diz, olha Narada, logo para mim você vem perguntar isso? Eu não necessito te responder com palavras, eu sou a prova viva daquilo que tu vens me perguntar. Eu tinha acabado de chegar ao mundo como um pequeno pássaro, estava ainda esticando as minhas asas. Eis que quando eu abro pela primeira vez os meus olhos no mundo, quem eu tenho o privilégio de ver? Tu, que és o mais justo e reto dos homens. A minha alma de súbito sofre um impulso para cima, e eis que eu renasço como um bezerro. Porém, mais uma vez a sorte me sorriu. Quando eu começo a me equilibrar no mundo e abro novamente os meus olhos, quem surge diante de mim? Tu, o mais querido dos deuses, o mais perfeito dos homens. Mais uma vez a tua presença faz com que a minha alma sofra um impulso para cima. E eis que renasço aqui entre os homens, um príncipe entre os homens, por estar em presença da sabedoria. Portanto, eu sou uma prova viva daquilo que tu dizes, Narada, de que a companhia dos sábios é o maior privilégio de que os seres podem usufruir. Então essa é uma bela história simbólica, é claro, não há que tomar ao pé da letra. Simbólica, evidentemente, como todas elas, que mostram que a sabedoria é um privilégio. Estar na companhia da sabedoria e amar a sabedoria é aquilo que nós chamamos de filosofia. Buscar estar na presença dela é buscar fazer com que a nossa alma sempre sofra um impulso para cima. Porque de alguma maneira a nossa alma vai se movimentar. Se não nos colocamos diante da sabedoria, ela será puxada pelos instintos, pelos desejos para a terra. Estar diante da sabedoria é permitir a nossa alma ter sempre um impulso para cima. O maior privilégio dos homens é estar diante da luz, estar diante dos sábios, estar diante daquilo que é próprio do seu destino. Porque a sabedoria é o destino inexorável de toda a humanidade. Então essa é uma história que de uma maneira muito curiosa e interessante mostra esse dharma do homem, estar na presença da sabedoria. Filósofo sábio, essa é muito conhecida, já contei inúmeras vezes, acho que a maioria de vocês deve conhecer, mas vale a pena contá-la mais uma vez, porque ela é muito ilustrativa para distinguir essas duas categorias que sempre foram muito conhecidas ao longo da história da humanidade. Aquele que ama e busca a sabedoria e aquele que já a encontrou. Conta-se que havia um filósofo, um buscador da sabedoria, que tinha 2 discípulos, 2 jovens discípulos. E que eles eram tão bons, tão aplicados, que um dia ele chega para os 2 e diz, olha, se vocês continuarem se aplicando ao conhecimento da maneira que têm feito até agora, um dia eu vou subir essa montanha com vocês, vou levá-los lá em cima e vou apresentá-los não a um filósofo como eu, mas a um sábio completo, um homem que já detém a sabedoria, já a encontrou em boa medida. E os jovens, diante de uma expectativa como essa, imagina, eles ficam mais motivados que é possível para um filósofo ficar. Começam a se aplicar mais firmemente ainda na vivência daqueles ensinamentos, na prática daqueles ensinamentos, e vão se desenvolvendo muito rapidamente. Aí um dia o seu mestre diz, tá bom, vocês chegaram a um ponto que estão realmente merecendo o que eu prometi para vocês. Amanhã de manhã, cheguem bem cedo, que nós vamos ter uma caminhada longa, vamos subir a montanha. Lógico que nenhum dos 2 nem dormiu aquela noite, né? Ansiosos, angustiados, quando amanheceu o dia, os 2 na estrada, na direção da casa do filósofo. Bom, aquela era uma região rural, perto de uma aldeia, e várias pessoas estavam caminhando para aquela aldeia para uma feira que acontecia lá todos os dias. E aquela feira matinal ia então um conjunto de pastores carregando os seus rebanhos naquela direção. Próximo deles ia um jovenzinho, um adolescente, carregando um rebanho com vários animais, entre eles um porco.
E esse porco tinha uma ferida na pata e caminhava mais lento do que o resto do rebanho. E o pastorzinho, muito impaciente, porque ele tinha uma hora para estar na feira da aldeia, e o porco atrasava todo o caminho, que aí ele batia com a vara no porco. O porco, que já estava ferido, sofria mais ainda e andava mais devagar ainda, e não tinha solução àquela situação. Aí havia entre eles, naquele grupo de pessoas, um ancião, bastante idoso, com a cabeça já totalmente branca, mas com uma postura muito digna. Aí ele chega para o pastor e pergunta: eu posso carregar o porco? O pastor fica meio surpreso, um ancião, um porco grande, pesado. Carregar o porco. Se quer carregar, pode carregar. Aí ele se abaixa e coloca o porco nas costas. E vai, vê-se que ele fazia um grande esforço, mas vai carregando o porco com toda a dignidade. Isso os dois jovens discípulos assistindo a cena. Eles olham o pastorzinho dando sorrisos e olhares de soslaio para ele. Eles veem que ele está debochando do velho, achando aquela atitude ridícula. E olham para os olhos do porco. O porco está aliviado da dor, mas não tem nenhuma gratidão, que gratidão não é própria de porco. Não é isso? Ou seja, nem o jovem está grato, nem o porco está grato, nem ninguém está grato. E aí eles ficam pensando: mas por que será que esse ancião fez isso? Será que é pelo porco? Será que é pelo jovem? Nenhum dos dois tem nenhuma gratidão por ele. E chegam então à casa do seu mestre com aquela dúvida. Contam a história para ele e perguntam: por que esse homem fez o que fez? Foi pelo porco ou foi pelo pastor? Aí o filósofo pensa um pouco e diz: não foi por nenhum dos dois, foi por ele mesmo. Porque como a sua consciência indicava para ele que isso era o justo, se ele não o fizesse, todos os dias da sua vida, quando ele lembrasse desse fato, isso lhe doeria. Porque ele lembraria que ele deveria ter feito aquilo que era justo e não fez. Então ele não fez nem pelo porco, nem pelo jovem, ele fez pela paz da sua própria consciência. Por si próprio ele o fez. Os jovens acharam a resposta muito boa, como em geral todas as respostas que o seu mestre dava eram mais do que suficientes para atender as inquietudes deles. E eles vão subir a montanha, né? E passam várias horas subindo aquela montanha que era escarpada. Quando chegam lá em cima, a cabana, o velhinho. Quem era o velhinho? Lógico, o velhinho que carregou o porco, né? Não podia ser outro, né? Quando eles chegam, encontram o velho, eles ficam meio surpresos, mas não falam nada. Passam um dia agradabilíssimo na companhia do sábio, aprendem coisas que eles nunca tinham aprendido em toda a vida, uma maravilha. Até que cai a tarde, é o momento deles descerem. É uma caminhada relativamente longa, tem que descer rápido. Aí o mestre os chama, eles vão despedir do velho. Aí ficam naquela: a gente pergunta para ele o episódio do porco? Não sei. Pergunta, não pergunta? Não vamos perder essa oportunidade, vamos perguntar. Aí o sábio: tem algo mais que eu possa fazer por vocês? Muito gentil, muito solícito. Eles dizem: olha, senhor, já que o senhor está perguntando, na verdade a gente tem uma dúvida. Hoje de manhã a gente vinha subindo a montanha e vinha um rebanhozinho e tinha um jovenzinho com um porco machucado. O senhor pegou, abaixou, colocou o porco nas costas, carregou o porco. A gente já perguntou para o nosso mestre, ele já explicou para a gente, a resposta foi a contento. Mas já que nós estamos aqui, nós gostaríamos de ouvir a sua resposta. Por que, afinal de contas, o senhor carregou aquele bendito porco? Foi por causa do pastor? Foi por causa do porco? Foi por causa da sua própria consciência? Por que foi que o senhor fez isso? Aí o sábio: hoje de manhã? Hoje de manhã. Rebanho? Rebanho. Porco? É um porco grande, assim, gordo. Vocês me desculpem, viu, mas olha a idade. Eu já não tenho a memória que eu tinha antigamente. Eu não lembro dessa história desse porco. Eu gostaria de dar uma resposta para vocês, mas olha, a minha idade é terrível, eu não estou lembrando. Me desculpem, eu fico devendo essa resposta para vocês. Mas tá bom, obrigada, vão embora, mas ficam perplexos. Como é que alguém carrega um porco e esquece? Que coisa surpreendente. Eles descem silenciosos, meio perplexos, e o mestre deles, uma postura totalmente diferente, como se estivesse refletindo, né? Lá pelo meio da descida, o mestre deles solta uma gargalhada. Eles dizem: bom, mais um louco. O outro carrega porco e não lembra, o outro ri à toa. O que foi? O que aconteceu? O mestre diz: eu estou rindo de mim mesmo, da minha ignorância ao responder vocês. Porque eu respondi por que eu carregaria um porco. Eu, filósofo, carregaria um porco por quê? Porque se eu não o fizesse, a vida inteira a minha consciência cobraria isso. Então eu me obrigaria a fazer aquilo que eu entendo como justo. Agora ele é um sábio, ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra.
É como se você perguntasse para alguém quantas vezes ele respirou hoje, ou quantas vezes piscou hoje, ou quantas vezes bebeu água. Isso é tão natural nele, é uma expressão tão natural do seu ser, que a memória nem registra como um fato digno de nota. Ou seja, eu respondi a vocês por que um filósofo carregaria um porco. Um sábio carrega um porco pelo que ele é. Isso é tão natural que ele nem sequer o recorda. Não sei se vocês percebem o que está implícito nisso. Porque se você olha de fora as duas situações, um filósofo ou um sábio, quem olha de fora não saberia distinguir, porque todos os dois estão carregando o porco. Não é isso? Agora, se você olha por dentro, a diferença é muito grande. Como o filósofo carrega o porco? Que porcaria, hein? Por que eu tinha que encontrar com esse porco hoje? Por que eu não peguei outro caminho? Esse miserável desse porco. Não, mas deixa eu carregar, eu tenho que carregar o porco. Mas que droga, como pesa esse porco? Além de mais, um porco obeso. Que coisa horrível, e fede. Eu vou chegar com a roupa toda emporcalhada, mas deixa eu carregar o porco. Ou seja, dentro ele está em guerra, ele está em luta consigo mesmo. Mas por disciplina ele impõe a conduta reta. Não é isso? E o sábio? Faz com tanta naturalidade que para ele não existe outra possibilidade que não carregar o porco. Então ele está totalmente pacificado e não tem dúvidas. É tão natural que a memória nem sequer registra. Agora, como você acha que você passa de uma condição de filósofo a outra de sábio? Carregando 1000 vezes o porco por disciplina. Um dia carregará o porco por natureza, por princípio, pelo aquilo que é. De tanto praticar as virtudes por disciplina, um dia será as próprias virtudes e não terá outra possibilidade na tua vida senão agir segundo as virtudes. Estarão incorporadas e farão parte do teu próprio ser. Então eu acho muito interessante essa história porque mostra claramente as duas condições. As virtudes impostas por disciplina, por um ato de consciência e de vontade, e as virtudes incorporadas como atributo do próprio ser. Uma é a transformação, a outra é a transmutação. É a mudança total da natureza do ser, que se torna ele mesmo a própria virtude. Essa história ela é interessante porque mostra muito da percepção que os indianos têm da evolução humana, de que o homem sempre pode se redimir, de que sempre há oportunidade. Para eles não existem condenações nem salvações eternas, o homem sempre tem chances. Valmiki é considerado um dos seres mais sábios da tradição indiana. Ele é o redator do próprio Ramayana, ele escreve o Ramayana, compõe em versos o próprio Ramayana. Mas no início da sua história ele era bem diferente desse Valmiki sábio a quem Brahma dá a tarefa de redigir o mais sagrado dos livros, que é o Ramayana. Valmiki, no início da história, era, na verdade, um bandido, um assassino, um salteador de estradas. Como muitos que existiam no interior da Índia e devem existir até hoje. Ele vivia com a sua faca de atacar bandos de viajantes desavisados, matá-los, saqueá-los, e assim ele se alimentava e assim ele vivia. E ele era tão perigoso, tão audaz, tão habilidoso nas investidas que ele fazia, que aquela estrada onde ele costumava ficar, transitavam cada vez menos viajantes, a não ser que fossem em bandos muito grandes, porque ele já era conhecido e temido. Como as pessoas evitavam de passar por ali, estava ficando cada vez mais difícil a vida dele. E um dia ele estava esperando há muito tempo e não passava ninguém, e ele já com fome, de repente ele vê surgir no horizonte um viajante desavisado. Ele diz: sempre tem um desavisado, assim vivem os bandidos, né? Sempre aparece um desavisado. Um homem sozinho está no papo, já ganhei o meu dia. Aí ele se coloca na posição que ele costumava ficar, espreitando para saltar sobre o viajante. Quando o viajante passa pela curva da estrada, ele salta sobre ele com a sua faca. E ao saltar sobre ele com a sua faca, quando ele cai na estrada, ele fica exatamente na posição que ele tinha pulado, o seu braço congela e fica paralisado com a faca no ar. E o viajante passa calmamente como se não o tivesse visto, tranquilo, no mesmo passo, pum, 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 vai embora. E ele fica parado lá e não consegue se mexer. E não consegue, e começa a gritar por socorro. Alguém me ajude! O viajante para, se vira calmamente. O que foi, meu filho? Você está precisando de alguma coisa? Ué, o que vai ser de mim se eu ficar assim para sempre? Aí o viajante diz: o que seria de mim se você não ficasse assim para sempre? Aí consegue tirá-lo daquela posição, e era um sábio esse viajante.
um mestre de sabedoria que passava por ali, um rishi. E começa então, percebe naquele bandido, naquele bandoleiro de estrada, um coração que tinha algo de bondade e necessidade da sabedoria. E começa a transmitir os seus ensinamentos a Valmiki, um bandoleiro de estradas. Ensina para ele sobre o Dharma, sobre o Karma, que são considerados os mais sagrados dos ensinamentos, sobre a evolução do homem, sobre o universo, da maneira como ele é criado, sobre o que se espera do homem, sobre as virtudes. Dá uma série de ensinamentos que vão transmutando a alma de Valmiki. Ele vai sentindo brotar aquilo que ele tem de melhor. Até que ele cai aos pés do seu mestre e diz: mas por que o senhor perde tempo ensinando tudo isso para mim? Se existe o karma, o meu deve ser o mais cruel de todos. Eu sou um bandido, um assassino de estradas, não há redenção para mim. E aí esse mestre vira para ele e diz: não existe nenhum ser humano para quem não haja redenção. Se você estiver disposto a pagar o preço que o karma te exige para redimir todos os seus erros, fiel àquilo que eu te transmiti, um dia você terá purificado todo o seu karma e estará pronto a receber mais ensinamentos. Agora, é preciso que você saiba que virão os sofrimentos, virão as adversidades e não se revolte contra elas. E perceba que é simplesmente o karma devolvendo a você aquilo que você deu a ele. Se você conseguir se manter sóbrio, fiel aos meus ensinamentos no meio de todo o sofrimento, mendigando o seu arroz, pregando aquilo que você já aprendeu, fazendo bem por onde passa, um dia você saldará a sua dívida com karma. Nesse dia eu estarei lá. Vou voltar a encontrar você e continuaremos com o nosso aprendizado. Só essa possibilidade de um dia reencontrar o mestre e continuar recebendo os seus ensinamentos dá a Valmiki uma nova esperança, um sentido de vida. Então ele pega a tigela que o mestre lhe dá e se torna um monge mendicante. Vai andando de aldeia em aldeia, mendigando o seu arroz e pregando os ensinamentos que o mestre lhe tinha passado. E como era previsto, para ele o karma é o mais cruel possível. Em alguns lugares o espancam, em alguns lugares não lhe dão nenhuma comida, ele passa a fome mais cruel. Em alguns lugares rasgam as suas vestimentas de monge e ele fica sujeito ao frio. Em todos os lugares ele é desprezado e ele vai com muita serenidade, percebendo que aquilo nada mais era do que a resposta do karma. Prossegue em seu caminho, ensinando o que ele sabia, fazendo bem, sendo um exemplo, ao longo de anos e mais anos e mais anos, sofrendo todo tipo de dor e desprezo e sofrimento que se possa imaginar, e violência que se possa imaginar. Muitos anos depois, décadas depois, quanto tempo não se pode precisar, talvez isso tudo não tenha acontecido nem numa única encarnação, o que é o mais provável. Muito tempo depois, ele caminhando, cumprindo aquilo que o mestre esperava, um dia, casualmente, quando ele olha, ele está exatamente naquela estrada onde ele costumava ficar, assaltando. Quando ele era salteador, ele olha aquilo, ele se surpreende, porque ele não chegou ali intencionalmente, e começa a recordar daquele já longínquo passado. Enquanto ele está ali nas suas reflexões, de repente vem correndo uma jovem na sua direção, gritando por socorro, com as vestes todas rasgadas e ensanguentadas. E atrás dela, um salteador de estradas. Um jovem salteador de estradas com a faca na mão. E aí ele, para socorrer a jovem, corre na direção desse bandido e começa a lutar com ele. O bandido era jovem, mas ele era muito experiente, tinha vivido muitos anos naquela vida. Portanto, tinha toda uma habilidade que o bandido talvez não tivesse ainda. E os dois rolam e ele tentando tirar a faca na mão do bandido. De repente, por um acidente, aquela faca crava no peito do bandido. E o jovem morre. E de repente ele fica perplexo com aquilo. Sai e olha aquele corpo daquele jovem morto. Ele fica pensando em tudo o que ele tinha feito até ali para cumprir fielmente o que o seu mestre lhe mandara. Pregar o bem, pregar os ensinamentos recebidos, nunca provocar mais dor do que ele já tinha provocado, nunca provocar mais sofrimento do que ele já tinha provocado. E naquele momento, sem saber exatamente porquê, ele tinha provocado a morte daquele homem. E fica perplexo com aquilo, porque aquilo não era previsto, seu mestre não lhe falara nada sobre aquilo. E aí ele pega o jovem nos braços e tem a certeza, bom, meu mestre tem que me dar uma explicação sobre isso. E sai andando com aquele jovem morto nos braços. E vai penetrando no meio da floresta, naquela expectativa, meu mestre tem que me explicar por que aconteceu isso. Vai penetrando até que ele dá numa clareira. E nessa clareira havia uma pedra, e nessa pedra calmamente estava sentado o seu mestre, à sua espera, como ele imaginava.
Ele se aproxima naquela angústia, naquela dor, e o mestre, muito sereno, se aproxima dele como se nada tivesse acontecendo. E chega: ó, meu jovem, bom discípulo, tantos anos que eu espero, você ainda é tão forte, eu esperava por você para que continuássemos os nossos ensinamentos, que bom que você chegou a esse ponto. Eu esperava durante muito tempo para que pudéssemos continuar o seu aprendizado. E ele com aquela conversa toda, e o homem: mas mestre, o que foi? O que aconteceu? O senhor não vê? Eu matei um homem. Aí o mestre dá um sorriso, vira para ele e fala: é verdade, você matou um homem. E quando ele olha para os seus braços, ele percebe que na verdade ele carregava ele mesmo. Ele havia matado um monte de coisas. Esse é o símbolo do segundo nascimento, né? Ele havia renascido purificado e apto a receber todos os ensinamentos do mestre. Então eu acho muito bonita essa história, porque mostra que não existe para um ser tão especial quanto o homem condenações eternas. Sempre há a possibilidade da redenção. Sempre. O homem é um ser dotado de um poder maravilhoso que é a vontade. E essa vontade corretiva aplicada sobre si próprio é capaz de fazer com que as situações mais torpes possam se tornar as almas mais belas. Para a Índia não existem infernos nem céus eternos. Existe a eterna possibilidade de construção do próprio homem.